Pessoal, boa noite. Todos estão bem? Estamos aqui para o nosso Conexão IAD dessa semana, dia 10/7. É o nosso programa quinzenal, onde a gente traz temas polêmicos para a gente poder conversar, discutir. Hoje a gente está recebendo aqui o doutor Felipe Medon. Tudo bem, Felipe? Muito boa Doutora noite, Ana Amélia está entrando com a gente aqui agora e vamos aguardar aqui a doutora Ana Amélia entrar. eu só preciso sair porque o meu fone desconectou. Só um instante eu vou sair e volto. Você está me ouvindo, Felipe? Tô ouvindo, mas acho que vai atrapalhar um pouquinho o som. Melhorou. Pessoal, o programa ao vivo é assim mesmo. Vamos lá, um segundo eu já volto. Tá bom. Vou adicionar aqui a doutora Ana Amélia e o doutor Felipe já volta. Boa noite, Carol. Boa noite, Rayane. Boa noite todo mundo que está entrando na sala agora. Eva, Catarina, Dani, Cíntia. Todos os nossos amigos. Pessoal, a doutora Ana Amélia está entrando. Ela está com dificuldades. Deixa eu só responder ela aqui. Pronto, vamos ver se a tecnologia perde para gente. Ana Amélia. Agora você me Doutora convidou. Ana. Agora Per- você me convidou. Perdemos Agripino, Leonardo Cordeiro, muitos amigos entrando aqui com a gente. Aguardar o doutor Felipe. Pessoal, como vocês sabem, esse é o nosso Conexão IAD. A cada 15 dias a gente faz uma live com vocês, onde a gente traz temas de Então, interesse. manda outro convite para ele que ele está pedindo. Foi. Então, seguindo, onde a gente traz temas relevantes. É algo que não tem uma fórmula pronta, então a gente termina fazendo algumas brincadeiras no ar, falando. Vocês veem na prática como são os defeitos, as dificuldades tecnológicas, ainda mais que a gente não tem nenhum tipo de operador de áudio, de som, de vídeo, né? Somos nós por nós mesmos, né, Ana Amélia? É isso. A Ana Amélia manja disso, né? A Ana Amélia, ela além de ser a segunda vice-presidente do IAB, ela ainda é presidente da Comissão de Inteligência Artificial e Inovação. Então, ela manja tudo disso. Eu, Todo mundo é aprendiz feiticeiro. pobre advogado criminalista, afeta as redes sociais. E o doutor É. Felipe, doutor e mestre em Direito Civil. Eu sou mestre em criminalística, eu já me acho a última bolacha do pacote. Como é ser doutor em Direito Civil? É ter a certeza de que cada dia a gente sabe menos. É verdade, né? A gente não para de estar. E o Felipe ele tem algo que orgulha bastante. Eu me orgulharia bastante, acredito que o Felipe pensa da mesma forma, né? O Felipe é professor da FGV, que acho que é uma conquista profissional, né, Felipe? Gigante, algo que não pode ser minimizado nunca, algo que não pode nunca passar desapercebido, E né? da Até porque escola de direito, né? e da escola de direito, exatamente. Então, até os seus pares, até nós te reconhecemos como um grande profissional, né, Felipe? E Uma assim, grande Felipe, honra. eu vou passar aqui a palavra para a Ana, eu vou ficar aqui com a minha canequinha do IAB de 180 anos, com meu querido Montezuma, e vou ficar aqui tomando meu chazinho, vocês vão ficar sem saber se é realmente chá,
enquanto vocês falam. Aí, Tem Ana, a cerveja palavra é aí. tua. Tem Não tem, não. cerveja Não aí. tem, não. Não tem, não. Pita, Não valeu, tem. querido. Não tem, não tem, não tem. Pita, valeu, querido. Na verdade, isso aqui, como a gente está querendo, é a pegada bem relaxada, né? Para a gente trocar ideia e aprender em 40 minutos. Quer dizer, o doutor Felipe tem muita coisa para nos dizer. Ele é um profissional super conceituado, exatamente pelo seu conhecimento e, Felipe, pela sua simplicidade, né? Isso é uma coisa que eu admiro muito. Desde que eu comecei nessa vida de palestra e tal, e mulher de ordem, né? A gente via quanto mais novo o profissional, né? Principalmente masculino, mais cara feia ele tinha, mais besta ele era. É como se cara feia fosse sinal de conhecimento, sabe? Devia haver uma algum acerto sobre isso, né? Felipe, obrigada por servir, tá? Grande honra. Galera, vocês estão aqui como o Pita falou, com o Felipe, que é doutor e mestre em Direito Civil, é professor da Escola de Direito do Rio, né? FGV Rio, e também pesquisador no CTS, nosso CTS, o Centro de Tecnologia e Sociedade. Ele integra também, como membro consultor, a comissão de A da OAB-RJ e também integrou a Comissão de Juristas do Senado Federal, que foi responsável pela criação do Marco Legal da IA. E também, gente, ele é autor desse livro aqui, ó. Aprendam. Já está na segunda edição, né, Felipe? Já, Essa. bom, já era para estar a terceira, mas eu não consigo atualizar, que a cada dia sai uma coisa nova. É verdade, é verdade. E o tanto que você trabalhou na comissão de juristas para saber que agora vai mudar tudo. Eles estão começando a fazer tudo de novo, né? Como se não tivesse tido nenhum audiência pública no Senado Federal. Primeiro, né, a comissão de juristas, e depois, né, Felipe, pelas audiências públicas na comissão especial, na CTIA, de inteligência artificial. E agora, pela terceira vez, vocês fizeram milhares de audiências públicas com pessoas, com palestrantes internacionais, e agora nós estamos na terceira roda disso, né? Então, gente, olha só, o tempo é curto, nós vamos conversar hoje com o Felipe sobre a decisão do STF que mudou o regime de responsabilização. Bedon, seja bem-vindo, a palavra é com você, para as suas considerações sobre essa decisão. Como é que isso era antes? Como é que isso ficou? Vamos lá, a palavra é sua. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer pelo convite tão generoso, doutora Ana Amélia, o Flávio, está na casa de Montezuma, ainda aqui virtualmente, então é uma grande honra estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema de forma bem aberta. Bom, a gente estava na expectativa de uma mudança em relação a esse tema há algum tempo. Eu costumo dizer que, para quem está entrando nessa discussão agora, está caindo de paraquedas, pode ser levado a achar que essa discussão sobre Marco Civil, artigo 19, é uma coisa que começou nos últimos 4, 5 anos, com toda a questão eleitoral, com toda a discussão de desinformação. Só que essa é uma discussão muito antiga. Já desde antes do Marco Civil ser promulgado, lá em 2014, a gente já tinha discussões sobre qual era o regime de responsabilidade civil dos intermediários. Ou seja, o quanto que uma plataforma responde por aquilo que é postado por um usuário que eventualmente cause dano a alguém. Essas eram questões antigas, não eram questões novas que surgem agora. Justamente o Marco Civil, em 2014, ele até toma uma posição para tentar pacificar o que era discutido, porque os tribunais oscilavam, ora por responsabilidade objetiva, ora por subjetiva, ora por responsabilidade sem notificação extrajudicial, outras com notificação judicial, então acabava virando ali um cenário bastante caótico. O Marco Civil, em 2014, ele teve o grande mérito de, pelo menos, pacificar. Foi uma pacificação que a gente pode dizer que não durou muito tempo. Até tem um texto que eu escrevi no Jota,
acho que foi no início desse ano, que eu falo um pouco sobre esses antecedentes e tento mostrar até o que isso pode ensinar para a inteligência artificial. Mas o fato é que o Marco Civil, ele pacificou. Quais foram as regras que o Marco Civil estabeleceu naquele momento? Artigo 19 e artigo 21. Na verdade, tem até o 18 antes, né? O 18 para dizer que provedores de conexão não são responsáveis, há uma imunidade. Então, ali é aquela famosa frase, né? Não atire no mensageiro. Então, quem só promove ali a conexão seria responsabilizado, essa foi a regra. O artigo 19, ele acabou optando pelo chamado sistema do Judicial Notice and Takedown. O que é o Judicial Notice and Takedown? Você, enquanto plataforma, e aqui não mais de conexão, mas de aplicação, então redes sociais, essencialmente, só vai ser responsabilizado por conteúdo postado pelos usuários se, após notificação judicial, não cumprir a ordem no prazo razoável. Essa passou a ser a regra, com uma exceção, que é a exceção do artigo 21, que passou a ter o regime do Notice and Takedown, que é notificação extrajudicial. Então, se a plataforma não responder a uma notificação extrajudicial e retirar o conteúdo, ela passa a ser responsabilizada e de forma subsidiária, não é nem de forma direta, pelo menos pela interpretação corrente do artigo 21. Para quais cenários? Casos de nudez privada não consentida. E é uma pena que muita gente que escreve sobre esse tema, que fala sobre esse tema, não se atenta que o artigo 21 do Marco Civil jamais limitou pornografia de vingança. Mas é uma falácia que a gente vê muitas pessoas repetindo por aí. Ah, não, porque o artigo 21 ele trata de pornografia de vingança. Trata, mas não só de pornografia de vingança. Ele é mais amplo. Ele fala de nudez privada não consentida. O STJ tem várias decisões. É um dos temas em relação à tecnologia, inclusive, que tem mais decisões importantes. E, para além desses dois casos, a jurisprudência do STJ acabou ampliando também para casos de crianças e adolescentes. Especialmente, teve um caso que foi julgado pelo STJ em que havia uma postagem relacionada à criança e essa postagem era considerada ofensiva. O STJ entendeu naquele momento, até com um voto contrário do ministro Marco Buzzi, bem enfático, dizendo que estava violando o Marco Civil, mas o STJ decidiu que também se aplicava o artigo 21 naquele caso. E ficou fora da lei a questão dos direitos autorais. Então essa era a regra. Qual que é o grande problema disso? O problema disso é que já desde 2014 a gente tinha uma série de situações que ficavam descobertas, que já em 2014 eram problemáticas. O professor Dr. Schreiber, meu querido orientador de mestrado, ele tem um texto que é bastante antigo, não sei precisar o ano, talvez seja até 2014, 2015, que ele fala Marco Civil, avanços e retrocessos. E já naquele momento ele já fala sobre a constitucionalidade. Então, muito antes das pessoas começarem a discutir sobre política, desinformação, todas essas questões que hoje estão no coração do debate, já se discutia situações muito mais simples. E eu vou dar dois exemplos que, para mim, são exemplos que acho que deixam claro como o Marco Civil sempre trouxe uma proteção insuficiente. Exemplo número 1 é o seguinte. Imagina que uma mulher, isso sempre acaba vitimando mulheres, uma mulher descobre, começa a receber ligações no seu celular ou no seu trabalho de pessoas que estão ligando em busca de programa. E aí ela responde e fala, não faço programa, o que é isso que você está me ligando? E a pessoa diz para ela, olha, você está com o seu nome num perfil e o seu telefone num site de acompanhante. O que essa mulher faz? Ela descobre que alguém armou para ela, fez aquilo ali para atacar. Então, o que ela faz? Imediatamente ela entra em contato com a plataforma e diz, por favor, retire esse perfil, porque não sou eu. O que as plataformas podiam fazer com base no artigo 19? Dizer para a mulher a seguinte frase, bom, não importa, só vou cumprir depois que você entrar com uma ação judicial, essa ação judicial me notificar, aí sim eu vou retirar esse conteúdo. Então aqui a gente não está falando de política, aqui a gente não está falando de liberdade de expressão, a gente está falando de crime. Não se aplicava o artigo 21 porque não estamos falando de uma foto de nudez. Então, um cenário em que uma mulher era vítima. E casos como esse existem aos milhões. Então não é um caso isolado, isso é um caso muito frequente. E o segundo exemplo é o exemplo de fraudes das mais diversas, golpes dos mais diversos. Então uma pessoa cria um perfil falso
em uma rede social. Essa pessoa, ao criar esse perfil, ela se passa por uma loja ou por um prestador de serviços qualquer, que já existe, ou até por uma outra pessoa, começa a pagar por esses anúncios, muitas vezes até usando inteligência artificial, hoje a deepfake permite isso, para gerar ali uma simulação, e a partir disso a pessoa passa a vender, oferecer um produto na internet de forma lesiva e enganosa em relação ao resto das pessoas. E aí, mais uma vez, você pode descobrir que aquilo está acontecendo. Então, eu posso ser um lojista, vejo que a minha loja está com um perfil fake de alguém que está explorando o meu nome, o meu serviço. Eu entro em contato com a plataforma e a plataforma me diz o quê? Olha, apesar de você ser você, e eu ter certeza que essa pessoa não é quem ela está dizendo que ela é, eu só posso fazer alguma coisa, ou melhor, só vou fazer, porque poder pode sempre. Só vou fazer quando você entrar com uma ação judicial. Vejam, a plataforma está lucrando com isso. A plataforma está lucrando com esses acessos, até porque, na maioria dos casos, as pessoas pagam por essas publicidades patrocinadas e, às vezes, pagam até para ter o selo de verificado. Então, assim, é claro que a verificação é mais difícil de passar um impostor, mas essas pessoas pagam para ter publicidade. Então, no fundo, o que eu quero mostrar com essa fala inicial não se trata de algo político, não se trata de algo novo. O Marco Civil já conferia uma proteção insuficiente a direitos fundamentais desde 2014. Então, o Supremo foi chamado para analisar exatamente isso. Essa foi a situação que o Supremo foi chamado a analisar. Então, a gente teve dois casos que foram julgados pelo Supremo. Primeiro caso, que foi o caso relatado pelo ministro Dias Toffoli, era um caso de um perfil falso no Facebook. Então, a pessoa notificou a plataforma para comunicar que havia um perfil falso sendo utilizado indevidamente até para ofender pessoas. A plataforma não removeu o conteúdo e interpretou que dependia de ordem judicial para cumprir isso. E aí a pessoa pediu a ordem judicial e também a indenização do Facebook. Esse foi o primeiro caso. E o segundo caso era uma comunidade do Orkut, então o já falecido, que dizem que vai voltar ao Orkut, que era vinculado ao Google, em que 8 alunos se referiram de maneira desabonadora a uma professora com qualificações que podiam até ser crime contra a honra e grosserias. Aí essa professora pediu a remoção, mas a plataforma entendeu também que dependia de ordem judicial. Esse é um caso até anterior ao Marco Civil. Então, só para ilustrar que não estamos falando aqui de desinformação, de tentar tolher discurso, não é isso. O que o STF fez foi analisar situações limítrofes, situações que envolvem crime, e tentou, ali, na inércia do Congresso, tentar trazer ali uma parametrização para as situações que foram trazidas para a Corte analisar. E me parece, então, que o que foi feito é uma atuação que, de forma direta, até faz conclama para que o poder legislativo atue, porque reconhece que há um cenário de omissão Segurança. que fere a Constituição e a decisão conclama, diz, legislativo, atue. E aí a gente recorda, né, que a gente teve o PL das fake news, que a gente goste, que a gente não goste, era um projeto de lei. Esse projeto de lei foi derrubado aos 49 do segundo tempo, nas vésperas da votação. E aí foi dito que ia se criar uma nova comissão para reanalisar. Não aconteceu nada. Um grupo de trabalho para fazer o que Grupo já de tinha trabalho. sido feito. Um grupo de retrabalho. Um grupo de retrabalho. E nada foi feito e o PL continua. E aí tinha notícias de que o governo iria tentar agir para fazer um PL feito no governo mesmo, com base especialmente na proteção de crianças. Então, o carro-chefe, pelo que se diz nas notícias, seria a proteção de crianças no ambiente online. Mas, mais uma vez, até agora não saiu. Então, o STF, diante de um cenário que está se tornando especialmente dramático, sobretudo dos golpes, o STF resolveu agir. Então, isso foi o que antecedeu a decisão. Felipe, tem uma coisa interessante também que na experiência profissional que a gente verifica é que essa história de só cumprir com ordem judicial era uma balela.
Porque o que ele sempre fazia, o que que era? Não retirar, você tinha ordem judicial de retirada. Ele não retirava, ou seja, ele não cumpria a ordem e recorria. Mas tinha que ser o contrário, ele tinha que cumprir a ordem e recorrer. E nisso, o juiz não sabe julgar e fica aquele processo ao não sei quem, ao não sei quem. Ou seja, aí os prejuízos também, né, de caráter moral, os crimes, só se preservavam, Falaste. porque é uma tática deles não retirar. Porque E aí, quanto menos conteúdos eles têm, né, menos relevância eles vão ter o Google, por exemplo, como mecanismo de busca. Né? exatamente. E aí eu peço licença a vocês para falar uma coisa. Eu tenho um caso no meu escritório que um funcionário de comando, né, um militar de comando, um comandante de uma base militar, ele foi injuriado, difamado e caluniado por uma outra pessoa. Fizemos a coisa básica, estava tudo descrito ali, entramos com uma ação pedindo para retirar. Era tão escrachado a questão que nós entramos no JEC. O juiz do JEC entende que ele não pode oficiar as plataformas, que eu tenho que distribuir uma outra ação em vara civil, recolher custos, esperar sei lá quanto tempo para poder fazer uma coisa que é simples, ele mandar um e-mail da serventia falando, ó, tira isso que está errado. Né? Então é tudo muito difícil nesse sentido, né, Felipe? Eu É. imagino como é trabalhar diretamente com isso e escrever sobre isso. Ainda É tem esse... Não, fala, é isso mesmo que eu falo. ainda tem um ponto que é o seguinte, é o risco de revitimização. Eu já tive um caso uma vez de uma cliente que me procurou e ela tinha uma situação até bem chata, porque ela foi inventaram uma mentira sobre o negócio dela, era algo realmente desabonador, e ela falou, olha, eu preciso retirar esse comentário aqui que fizeram sobre o meu negócio, que é uma coisa completamente falsa. E aí a orientação que eu dei para ela naquele momento foi até o seguinte, olha, infelizmente, eu acho melhor você tentar fazer publicidade positiva para que aquilo suma, do que você É, entrar com uma ação judicial. Porque entrando com uma ação judicial, quando alguém for procurar a tua empresa, vai achar o caso, pode demorar, pode não conseguir de cara. Às vezes, para evitar essa revitimização e reviver aquilo, é melhor você tentar não fazer nada. Eu me lembro uma vez, até que eu estava. Isso tem muitos anos. Eu estava passando pelo corredor do fórum e aí estavam fazendo pregão de um caso de uma menina que também teve fotos vazadas em site. E aí o constrangimento era uma coisa absurda, né? Tiveram que chamar ali vários sites de pornografia e a menina para entrar na sala de audiência para passar por aquilo. Então, às vezes, por uma questão de revitimização, a depender do caso, se recomenda até não entrar com ação, pelo sistema que a gente tem hoje. Então, esse também é um outro fator para colocar na balança, para ponderar. Por isso que a gente tem que sempre pontuar que, ao orientar uma pessoa para um caso, às vezes a melhor orientação é de não fazer nada. Isso também é uma orientação. gera Não fazer conteúdo nada. positivo, sobe, aquela entrada vai lá para trás, né? Ninguém passa da folha da página 2 do Google. Aí eu passo. Eu Mas passo. você é um Eu chato, é passo. criminalista, Eu entendeu? passo. Eu vou clicando. 3, 5, Não, 17. mas a maioria não faz isso, não Ó, é, aqui, ó. Eu, Felipe? eu quero falar aqui, ó, em minha defesa, ó. Tá? Tá bom, Beleza. tá, Só continuando ok. aqui. Vamos lá, Felipe. Então, agora, coitado o STF passou, foi chamado para mais uma roubada, um julgamento, né? Roubada. E agora ficou como, Felipe? Então, vamos lá. Como é que ficou? Acho que primeiro é mais fácil a gente dizer o que permanece igual, né? Então, Tá, o que permanece ainda pelo artigo 19? Que assim a gente vai excluindo. Pelo artigo 19, ainda permanecem os serviços de e-mail. Então, provedores de serviços de e-mail continuam responsabilizados mediante notificação judicial. 2. Provedores de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou por voz. Então, Zoom, Teams, Google Meet, também continua responsável mediante ordem judicial. Provedor de mensageria privada instantânea. Então, WhatsApp, Telegram, Signal,
continuam também sob o artigo 19, com uma importante ressalva feita pelo STF, de que só continua pelo artigo 19 o que disser respeito à comunicação. Então, se a rede social, se o aplicativo de mensagens, de mensageria, ele tem, por exemplo, aqueles stories ou publicidade, isso não está dentro do artigo 19. Então, isso é uma ressalva importante. E algo que era muito polêmico é o caso dos crimes contra a honra. Então, crimes contra a honra continuam pelo artigo 19. A razão para isso é que tinha um desacordo muito grande e a Corte parece ter considerado que dizer o que é ou não crime contra a honra nem sempre é fácil. Então, isso demandaria um juízo até criminal e um juízo, né, de alguma forma, para que isso tivesse uma certeza. Então, para evitar que qualquer tipo de fala um pouco mais esquentada, digamos assim, na internet pudesse gerar remoção pela plataforma, se protegeu a questão dos crimes contra a honra. Então, essa foi uma decisão do Supremo. Agora, caso haja sucessivas replicações de fato ofensivo já reconhecido por ordem judicial, aí as plataformas precisam retirar. Então, se tiver uma repetição, uma reiteração, precisa retirar. O que agora passa para o artigo 21? Ou seja, notificação extrajudicial. Nudez privada não consentida já estava. Aquele caso de crianças que o STJ julgou, a gente não sabe se vai continuar ou não, mas me parece que sim. E os outros casos que passam a entrar no artigo 21 são crimes e atos ilícitos. Então, sem prejuízo do dever de remoção de conteúdo, crimes e atos ilícitos ficam no artigo 21. Contas denunciadas como inautênticas, então uma conta falsa. E conteúdo ilícito de forma isolada e atomizada. Eu vou explicar daqui a pouco o que isso significa, mas é importante só registrar. Então, conteúdo ilícito de forma isolada e atomizada fica aqui. E a terceira categoria, e essa inovação que o Supremo traz, é dos casos em que você precisa ter uma atuação proativa por parte da plataforma. Ou seja, a plataforma vai ser responsabilizada se não remover certos tipos de conteúdo de forma proativa por meio de moderação de conteúdo. Então, independentemente de notificação dos usuários, seja ela extrajudicial ou judicial, a plataforma passa a ter o dever de cuidado de retirar esses conteúdos de forma direta. Quais são esses casos? São dois grandes grupos. O primeiro grupo é dos casos de presunção de responsabilidade e o segundo de dever de cuidado por circulação massiva de conteúdos ilícitos graves. Dá exemplo de cada um deles. Presunção de responsabilidade, ou seja, as plataformas vão ser presumidamente responsáveis, embora até haja uma crítica de que não houve, pelo menos na decisão, por enquanto, né, não teve um acordo final, mas ainda não se especificou o que é essa presunção de responsabilidade, se é de culpa, se é de nexo, o que é. Mas se disse que, em relação a anúncios e impulsionamentos pagos, vai ter presunção de responsabilidade. Então, se alguém, e aqui anúncios pagos e impulsionamentos de coisas ilícitas, né? Se alguém faz um impulsionamento de algo ilícito, não tem por que responsabilizar. E rede artificial de distribuição, são chatbots e robôs. Então, robôs que ficam ali atuando para disseminar, por exemplo, desinformação. Isso a plataforma tem que identificar, porque são robôs artificiais que estão ali criando cortina de fumaça, que estão ali tirando o conteúdo das redes sociais que realmente deveria aparecer. Isso passa a ser responsabilidade proativa. Agora, uma ressalva. Os provedores ficam excluídos da responsabilidade se provarem que agiram de forma diligente em tempo razoável para disponibilizar esse conteúdo. Então, se a plataforma prova que agiu de forma ágil para retirar, não vai ser responsável. E o segundo grupo é o grupo do dever de cuidado por ilícitos graves. Então, aqui o STF entendeu que, caso a gente tenha uma configuração de falha sistêmica, ou seja, a plataforma deixe de adotar sistematicamente mecanismos de prevenção e remoção de conteúdos criminosos, segundo o melhor estado da técnica, ou seja, então, de acordo com a melhor técnica e segurança naquele momento, nesses casos, as plataformas vão ser responsabilizadas se não removerem certos crimes. Quais são os crimes? São crimes listados pelo STF.
atos antidemocráticos, crimes de terrorismo, preparação para o terrorismo, induzimento, instigação, auxílio, suicídio, automutilação, discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade, identidade de gênero, condutas homofóbicas, transfóbicas, crimes contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino, crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil, crimes graves contra criança e adolescente, tráfico de pessoas. Então, realmente são crimes muito graves, crimes extremamente graves. E aí as plataformas, então, passam a ser responsabilizadas se deixarem de agir de forma sistêmica. O que isso quer dizer? Quer dizer que se tiver um crime isolado, por isso que eu falei antes sobre isso, se tiver algo atomizado, isolado, continua pelo artigo 21, que é a remoção por notificação extrajudicial, que é a regra geral para crime. Então, a regra geral para crime é notificação extrajudicial. Agora, para certos crimes, se houver um descumprimento reiterado da plataforma, se houver uma violação sistêmica, aí sim ela vai ser responsabilizada de forma proativa. E por último, o último caso, o STF definiu que os marketplaces passam a estar regidos pelo CDC. Então, sai do Marco Civil e vai para o CDC, porque é prestação de serviço, embora toda rede social seja uma prestação de serviço, e muita gente defendesse que, como prestação de serviço, tinha que se aplicar ao CDC e ponto. Né? Responsabilidade objetiva por defeito na prestação de serviço, e aí se considera o que é defeituoso pela violação da segurança que legitimamente se espera. Isso hoje volta, mas volta só para o marketplace, porque é o que já se discutia antes do Marco Civil entrar em vigor. Agora, o que é importante da gente destacar e que não pode passar batido? É importante que o STF declara de forma expressa que o regime de responsabilidade de todos esses casos é um regime de responsabilidade subjetiva. Isso traz uma grande consequência. A consequência é: as plataformas podem se eximir alegando que cumpriram com os seus melhores esforços e agiram de forma diligente, ou seja, agiram sem culpa. Então, a culpa passa a ser o elemento central para as plataformas se defenderem, mais até do que o nexo. A pergunta é: como que isso vai ser interpretado pelos tribunais afora? Será que as plataformas vão fazer uma judicialização pesada disso para dizer que adotaram os estándares de conduta e que removeram muita coisa e aí vão se eximir da responsabilidade porque vão dizer que agiram de forma diligente, em vez de serem responsabilizadas pelo risco que criaram e aproveitaram, né, que é o risco criado, o risco proveito? Então, me parece que aqui temos uma consideração importante, que o STF definiu que a responsabilidade seria subjetiva. E isso tem, sim, um impacto grande na aplicação desse regime que acaba de ser criado. Então nós vamos ter que ver como é que vão ser o próximo caso que chegar pós-julgamento, né? Como é que se dará esse entendimento do Poder Judiciário, né? Nisso, o Felipe, entra também anúncio e impulsionamento pago também, né? Sim, impulsionamento pago, como a gente viu, ele está na segunda categoria. Não, desculpa, na anúncio e impulsionamento pago, ele está na presunção de responsabilidade. Então, se anúncio pago for ilícito, ele abre a presunção de responsabilidade. Ele lucra com isso. A plataforma está lucrando. Então, ela precisa tomar uma postura aqui mais combativa, porque você não pode simplesmente subir numa plataforma um anúncio falso, vendendo, por exemplo, essa garrafinha de água. Então, não posso me passar pela fabricante dessa garrafinha de água aqui e começar a vender essa garrafinha como se fosse ela. E isso vai ter um impacto muito grande, né, Felipe, nas eleições, né? Se bem que com a legislação eleitoral, o prazo conta em hora, então eles vão mais rápido mesmo. A legislação eleitoral ela fica de fora, né? O STF faz essa ressalva de que tudo isso é ressalvada a discussão eleitoral que continua regido pelas resoluções do TSE. Um ponto também que faltou, ou melhor,
Não é que faltou, isso é coisa para o legislativo fazer. O STF não fez um dimensionamento, ou seja, essas regras se aplicam indistintamente a todo tipo de provedor, todo tipo de plataforma. Então, desde a grande Big Tech até a pequena plataforma. Então, essas regras vão ser aplicáveis a todo mundo de forma indistinta, o que é algo que me parece deve ser aperfeiçoado por eventual projeto de lei que vai regular a matéria, para fazer como já se fez na Europa, né, nas regulações de serviços digitais, em que na União Europeia se faz uma classificação dos gatekeepers, ou seja, esses grandes guardiões ali, plataformas que são consideradas realmente aquelas que devem ter uma postura mais, digamos, mais cuidadosa, porque lucram muito mais e tem estrutura para poder fazer isso. Então, acho que Entendi. isso é um ponto que cabe agora ao Congresso esmiuçar e, com certeza, melhorar esse ponto. Tá ótimo. Felipe, olha só, eu vou pedir para você então fazer o fechamento com você acha mais legal, antes que eles não caiam a gente, não derrubem a gente. Nós temos 40 minutos de live, né, Felipe? Então, isso é um petisco para a gente falar melhor. Vou deixar você fechar e depois vou te fazer um novo convite. Vamos lá. Então, assim, eu acho que sobre esse tema, primeiro, parabenizar vocês pela iniciativa de trazer essa discussão, que é uma discussão super da ordem do dia e que a gente precisa muito discutir para entender esses impactos, né? Porque realmente entender como que isso vai se traduzir na situação concreta é o que a gente precisa identificar. Então, eu acho que a palavra final o tema só começou a ser discutido. Agora, eu acho que o STF ele faz de forma direta, ele chama o legislativo para atuar. E agora a gente tem que estar vigilante para construir uma legislação que realmente faça sentido para esses desafios. E porque a gente nem falou ainda da responsabilidade das plataformas pelo impulsionamento algorítmico que elas fazem, que aí deixa até de ser uma coisa regida pelo Marco Civil e passa a ser responsabilidade comum, porque as plataformas estão agindo por fato próprio delas, ao impulsionarem, muitas vezes, radicalizarem com conteúdos que levam a extermínio, a mutilação de crianças e por aí vai. E aí deixa de ser algo que é responsabilidade dos intermediários, por atos dos intermediários, e passa a ser ato próprio, o que gera uma outra discussão. Mas isso a gente deixa para uma próxima oportunidade. Val, terá sim. Felipe, vou passar então aqui para o nosso comandante, Pita, e a palavrinha mágica obrigada pela sua disponibilidade, pela sua delicadeza em aceitar prontamente o convite dos Estudos Advogados Brasileiros e venha ser o nosso associado também e entre para a minha comissão de inteligência artificial. Isso é sério, hein? Vai lá, Pita. Felipe, muito obrigado. O Conexão IAB é isso, uma pequena conversa descontraída. Você pegou, a gente não tem aqui tempo para a gente aprofundar em todos os temas como a gente queria, ainda mais um tema como esse, né, que nunca se esgota, né? A gente tem assunto aqui para falar a noite toda e não vai esgotar, tanta coisa mudando. E aí eu quero te fazer alguns convites, Felipe. Nós temos, em primeiro lugar, o Saindo do Prelo, que é um programa nosso para fazer o lançamento de livros, obras literárias. Te convido a conhecer o nosso programa, depois você pode conversar com a Ana, comigo ou com alguém dos eventos, para fazer o lançamento da segunda edição do teu livro. Para a gente vai ser um prazer imenso, porque a gente tem um espaço para fazer um evento maior, híbrido, né? E receber convidados também vai ser maravilhoso. A gente tem a TV IAB, que está aberta, se você quiser conversar com a gente, para a gente trazer um debate mais ampliado, para ficar lá no nosso YouTube, lá a Ana Amélia tá tirando onda lá no TV IAB, lá no YouTube, tá maravilhoso lá, e os nossos eventos na nossa casa. Agradeço a você, agradeço a todos os nossos espectadores, todos que tiraram um tempinho para vir ouvir a gente aqui, para ouvir essa maravilha de conhecimento que você trouxe, né, aprofundado, e quero terminar fazendo uma provocação aqui, né, para todos nós. Eu até anotei aqui, né? A nossa lei, ela vai precisar ser reformulada para atender toda essa interpretação constitucional nova ou não? Pessoal,
Bati e corri. Boa noite, Felipe. Muito obrigado. Boa noite, Ana. Boa noite a todos vocês. Obrigado Até a vocês. próxima, pessoal. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite. Valeu, obrigada.